Mistérios dos desertos e paisagens surreais que desafiam a realidade. Você já imaginou um lugar tão inacreditável que parece ter saído de um filme de ficção científica? E se eu te disser que esses lugares existem, espalhados pelo planeta, escondendo segredos que a ciência ainda luta para explicar? Hoje, vamos viajar pelos desertos mais misteriosos e paisagens surreais que desafiam a realidade. Você vai conhecer um deserto onde pedras se movem sozinhas, um lugar que parece a superfície de Marte, e um fenômeno tão bizarro que parece obra de outro mundo. Mas tem um detalhe: no final do vídeo, vou revelar um mistério que nem os cientistas conseguiram decifrar até hoje. Será que estamos diante de um fenômeno natural? Ou algo muito maior? Fique comigo até o final para descobrir. Nos confins do planeta, existem lugares onde as leis da natureza parecem não se aplicar. Um desses lugares é o Vale da Morte, na Califórnia. Imagine um deserto árido, sem vida, onde pedras gigantescas se movem sozinhas, deixando rastros no solo como se algo invisível as empurrasse. O fenômeno, conhecido como rochas deslizantes, intrigou cientistas por décadas. Sem vento forte o suficiente para movê-las e sem inclinação no terreno, como isso acontece? Alguns dizem que é devido a finas camadas de gelo que se formam à noite e derretem ao amanhecer. Mas até hoje ninguém conseguiu ver as pedras se movendo com os próprios olhos. E isso não é tudo. Em outro deserto, algo ainda mais surreal acontece. Agora imagine um deserto com areia completamente branca, como se fosse neve. Esse lugar existe e se chama White Sands, no Novo México. Ao contrário dos desertos tradicionais, formados por areia de quartzo, esse é composto de gesso puro. O resultado? Uma paisagem tão brilhante que parece um sonho. Mas o mistério aqui não é apenas a cor da areia. Durante a noite, esse deserto emite um brilho próprio, algo que até hoje gera teorias sobre radioatividade, bioluminescência ou até forças desconhecidas. E já que estamos falando de lugares surreais, espere até conhecer um deserto onde o tempo parece ter parado, mantendo criaturas pré-históricas vivas até hoje. Quer continuar essa viagem pelos desertos mais enigmáticos do planeta? Então comenta mistério aqui embaixo e já deixa o like, porque o próximo lugar vai te deixar sem palavras. Seguindo nossa jornada por terras que desafiam a lógica, chegamos ao deserto de Lut, no Irã, um dos lugares mais quentes do planeta. Mas não é apenas o calor escaldante que chama a atenção aqui. O que realmente intriga os cientistas são as chamadas cidades fantasmas esculpidas pelo vento. Imagine torres e estruturas naturais tão simétricas que parecem ruínas de uma civilização antiga. Mas não há registros de que alguém tenha vivido ali. Além disso, sensores detectaram temperaturas acima de 70 graus Celsius, tornando esse um dos locais mais inóspitos da Terra. Será que algo pode sobreviver em um ambiente tão extremo? A resposta pode surpreender você. E se eu te dissesse que existe um deserto onde organismos microscópicos sobreviveram por milhões de anos sem água? O deserto do Atacama, no Chile, é conhecido por ser o mais seco do mundo, com algumas áreas sem chuvas há séculos. Mesmo assim, cientistas descobriram bactérias que desenvolveram a habilidade de extrair umidade diretamente do ar, algo que pode ser a chave para entendermos como a vida poderia existir em outros planetas. Aliás, a NASA usa essa região para testar equipamentos que serão enviados a Marte, pois a paisagem e as condições do solo são incrivelmente semelhantes às do planeta vermelho. Será que já temos pistas de vida fora da Terra bem diante dos nossos olhos? Mas agora, prepare-se para algo ainda mais estranho.
Você já ouviu falar de um deserto onde chove sangue? Na Antártica, existe um fenômeno chamado cascata de sangue, uma nascente subterrânea que libera um líquido avermelhado, dando a impressão de que o gelo está sangrando. Por anos, cientistas tentaram entender o que causava essa coloração, e a resposta veio recentemente. O fluxo é rico em ferro, que ao entrar em contato com o oxigênio da superfície, se oxida e ganha essa tonalidade. Mas ainda há um mistério. Como esse rio subterrâneo conseguiu ficar isolado por milhões de anos, sem congelar completamente? Será que existem formas de vida escondidas ali, esperando serem descobertas? E se até agora esses desertos já te impressionaram, espere até ver o próximo. Um lugar tão estranho que desafia até a percepção do tempo. Mas antes, comenta surreal aqui embaixo se você está curtindo essa viagem e não esquece de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Agora vamos para um dos lugares mais surreais da Terra, o deserto de Namibe, na África. Esse deserto abriga uma planta que parece ter vindo de outro planeta, a Welwitschia mirabilis. Ela pode viver por mais de 2.000 anos e tem apenas 2 folhas que nunca param de crescer. Mas o mais bizarro é que essa planta sobrevive em um dos climas mais secos do mundo, captando umidade do ar através de suas folhas. Para muitos cientistas, a Welwitschia é um verdadeiro fóssil vivo, uma relíquia de um passado distante que conseguiu enganar a própria morte. E isso nos leva a uma questão intrigante. Será que a natureza esconde segredos sobre longevidade que ainda não descobrimos? Outro deserto que desafia a lógica é o de Lençóis Maranhenses, no Brasil. Diferente de qualquer outro deserto do mundo, esse lugar se transforma completamente na época das chuvas. Dunas douradas dão lugar a imensos lagos de água cristalina, onde peixes aparecem misteriosamente. Mas como esses animais chegam até lá, se as lagoas secam completamente em certos períodos? A teoria mais aceita é que os ovos dos peixes ficam enterrados na areia e eclodem quando a água retorna. Mas isso só levanta outra pergunta: como a vida pode se adaptar de maneira tão perfeita a um ambiente tão extremo? E falando em mistérios que a ciência ainda tenta explicar, precisamos falar sobre o deserto de Taklamakan, na China. Lá, existe um fenômeno conhecido como as vozes do deserto. Durante certas épocas do ano, o vento faz as dunas emitirem sons assustadores, como se fossem lamentos ou murmúrios vindos das profundezas da terra. Antigos viajantes acreditavam que esse era um local amaldiçoado, onde espíritos vagavam sem descanso. Mas os cientistas descobriram que os sons são produzidos pela vibração dos grãos de areia, que se movem em uma frequência única. Mesmo assim, ainda há relatos de sons que não podem ser explicados. Seriam apenas ilusões sonoras ou há algo mais por trás desse fenômeno? Agora, se você acha que já viu tudo, espere só até conhecer o último deserto desta lista. Um lugar tão misterioso que desafia até a nossa noção de realidade. Chegamos ao deserto mais enigmático de todos. O Deserto Negro do Egito. Diferente de qualquer outro deserto do planeta, esse lugar parece uma paisagem de outro mundo. A areia dourada é coberta por pedras vulcânicas negras, criando um contraste tão surreal que parece editado. Mas o que realmente intriga os cientistas é a presença de vidro natural espalhado pela região. Esse vidro, conhecido como vidro do deserto líbico, é tão puro que foi usado em uma joia do faraó Tutankhamon. Mas aqui está o mistério. A única maneira conhecida de formar esse tipo de vidro é através de uma explosão de calor extremo. Para alguns pesquisadores, a explicação mais plausível seria o impacto de um asteroide há milhares de anos. Outros, porém, acreditam que um evento ainda mais raro e desconhecido pode ter acontecido.
O que poderia ter causado uma explosão de calor tão intensa nessa região? Esse mistério nos leva a uma última questão. Será que ainda existem desertos escondendo segredos que a humanidade ainda não descobriu? A resposta pode estar bem diante dos nossos olhos. Os desertos são lugares de extremos, onde a vida desafia todas as probabilidades e fenômenos inexplicáveis continuam a surpreender a ciência. Do Vale da Morte às cascatas de sangue, dos Lençóis Maranhenses ao Deserto Negro, cada um desses lugares conta uma história que nos faz questionar o que realmente sabemos sobre o nosso planeta. E se tudo isso já é impressionante, imagine o que ainda não foi descoberto. Agora me conta, qual desses desertos mais te impressionou? Comenta enigmas aqui embaixo para provar que você assistiu até o final. E se você gosta de mistérios e quer aprender mais sobre o comportamento humano, já clica aqui no próximo vídeo, onde eu vou te contar 13 coisas que acontecem quando você aprende a dizer não. Te vejo lá!